E então, cheguei aos 45 anos. Foi assim que eu fiz a abertura do primeiro vídeo, ainda muito tímido, mas com o reforço da minha mãe, a coisa se desenrolou. Com mais de 8 horas de vídeos todos juntos, muito mais tempo que isso, de gravação e edição, os vídeos foram desenrolando. Apanhei bastante no começo por não saber edição de vídeo, mas aí fui desenvolvendo, e a coisa foi ficando legal, pelo menos pra mim. Fala, turma. Tudo bem com vocês? 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 Eu fiz 3 gravações externas, fora de casa. Tudo bem com vocês? Fala, turma. Tomei algumas taças de vinho enquanto gravava e editava. Fala, turma. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje. Fala, turma. Foram 27 músicas tocadas, Fala, turma. 13 eu toquei sozinho, Fala, turma. 14 eu Tudo bem toquei com os vocês? amigos. Fala, turma. Tudo bem com vocês? Nesse meio tempo houve um corte de cabelo. Tentei ser dinâmico algumas das vezes, Tudo bem com vocês? outras das vezes eu estava um pouco tímido ou Tudo bem com cansado, vocês? Fala, turma. Tudo bem com vocês? mas a maioria das vezes Tudo bem com vocês? a coisa desenrolou como eu gostaria. Tudo bem com vocês? Fui aprendendo mais sobre edição de vídeo, conseguindo fazer os vídeos mais dinâmicos, mais Fala, legais, turma. Tudo bem com vocês? com mais criatividade, Fala, turma. Tudo bem com vocês? até que chegou onde chegou. Fala, turma. Tudo bem com vocês? 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 Fala, turma. Tá frio pra vocês? Fala, turma. Tudo bem com vocês? Fala, turma. Tudo bem com vocês? Fala, E turma. vamos agora com o Fala, vídeo turma. Tudo bem com 45. vocês? Fala, O turma. motivo maior. Tudo bem com vocês? Fala, turma. Tudo bem com vocês? Último vídeo do qual eu vou dizer o motivo maior de ter feito todos esses 45 vídeos. Houve a inspiração, como eu contei no vídeo 44, do aniversário do Márcio e tal. Mas o motivo maior eu vou revelar ao longo do que eu for contando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá que eu vou te contar. Bom, o motivo maior envolve o meu pai, que infelizmente nos deixou em abril de 2017, mas nos deixou só de corpo, de alma ele está presente com a gente o tempo inteiro. Eu consigo sentir a risada dele várias vezes, a forma da qual ele falava meio sussurrando, então ficam essas boas lembranças. E como todos esses vídeos praticamente foi contando lembranças, eu tenho várias lembranças dele. Então, das primeiras lembranças que eu tenho, eu já fiz um vídeo aqui contando algumas brincadeiras de criança, alguns machucados que eu tive. E nessa fase eu brincava na frente de casa com alguns amiguinhos e aí a gente ia brincando na rua. E quando pensei que não, eu meio que desaparecia. Eu estava numa outra rua, ao invés de estar na frente de casa, estava na casa de algum colega, enfim. E eu lembro que uma dessas vezes eu meio que sumi. Ali deveria ter uns 8, 9, talvez 10 anos no máximo. E eu lembro que na época ele tinha um carro, que era uma variante branca, que ele apelidou de Jabiraca. E ele estava correndo para cima e para baixo na rua e eu percebi isso, aí fui para a rua. Eu estava na casa de um amigo, que é o Muca. A gente estava brincando de carrinho, possivelmente na casa dele. E aí eu fui para a rua, vi essa movimentação e tal. Enfim, me acharam, né, a hora que eu apareci ali, porque até então estavam pensando que eu tinha sido sequestrado, alguma coisa assim. Isso era nos anos 80. E eu lembro, ao mesmo tempo, da expressão de felicidade dele ter me encontrado e ao mesmo tempo uma cara brava de querer me dar uma bronca ou coisa assim, mas aquela mistura toda ali. Ele não me deu bronca, que eu me lembre, mas ficou essa aí, a mistura de dar uma bronca com a felicidade de ter encontrado. Eu lembro exatamente, não a data, mas do momento de que ele estava me ensinando a assoviar e a gente andava pela Avenida do Rio Pequeno, no bairro que a gente morava, e passando em frente a uma loja que vendia alguns doces, alguma coisa assim, e eu tentando, até que eu consegui assoviar alguma coisa. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha conseguido assoviar. O meu aniversário de 6 anos de idade, me fizeram uma festa surpresa, e eu lembro que a gente tinha ido talvez no centro da cidade de São Paulo, e eu tinha visto uma jaqueta, que era como se fosse uma jaqueta de moto, alguma coisa assim, para criança. Eu tinha gostado muito, eu devo ter chorado por querer aquela jaqueta, alguma coisa assim. E aí
né, 3 de janeiro de algum ano ali, com 6 anos de idade, eles fizeram uma festa surpresa. E a nossa casa era muito pequena na época, era só um quarto e cozinha, então fizeram a festa na cozinha e eu estava, né, preso ali no quarto. Aí tinha um pessoal no quarto comigo, primos, alguns adultos, enfim. E aí tinha um primo muito sacana que fez por onde a porta ficar um pouco aberta e eu ver, né, aquelas coisinhas de festa, de bexiga, algumas coisas assim. Então meio que estragou a surpresa e nessa festa eu ganhei essa jaqueta. Então tem uma foto aqui eu muito feliz rindo com meu pai de ter ganho a jaqueta. Bom, outra lembrança que eu tenho muito querida também com ele foi o seguinte: ele trabalhou para um candidato, não sei se era prefeito, enfim, o nome do candidato era Leiva. Não achei muita informação na internet para trazer mais exatidão. Mas ele trabalhou para esse candidato e às vezes eu ia com meu pai nos comícios, ou showmício, né, que normalmente tinha algum artista fazendo show. E por incrível que pareça, numa praça chamada Elis Regina, que é uma das maiores cantoras brasileiras, teve um showmício desse Leiva e o escritório ou comitê, alguma coisa assim deles, era em frente a essa praça, era alguma salinha ali, era em frente a essa praça. Ia ter o show de uma banda chamada Placa Luminosa, só os antigos vão saber. E aí eu fui com ele até a frente desse showmício e ele precisou talvez pegar papéis, panfletos, alguma coisa assim. Eu já deveria ter 9, 10 anos de idade. Era criança, mas não uma criança totalmente sem noção. Então ele pediu para alguém que estava próximo ali, possivelmente algum casal, família, alguma coisa assim, ficar me olhando, que ele ia em coisa de 5 minutos, né, nesse escritório e voltar. E eu lembro desse show, eu lembro desse momento, o show da Placa Luminosa, e a minha prima Gisele, um beijão Gi, gosta muito de uma música, falando com ela outro dia aqui, ela ainda gosta da música. O nome da música é Fica Comigo, do Placa Luminosa, e tinha um trechinho que era impossível de cantar, uma segunda voz lá no finalzinho que fica se sobrepondo, bem difícil. Muitos anos depois é que eu fui entender a letra. Bom, isso tudo em São Paulo. Em Maceió, aí foi quando eu realmente comecei a ouvir música, comecei a aprender a tocar. Infelizmente eu não aprendi a tocar nada com ele, ele nunca me ensinou um acorde de violão. Muitas das vezes ele tinha ciúmes que eu pegasse o violão dele. Então eu na maioria das vezes, quando ele saía para trabalhar, eu pegava o violão e ia para casa do Marcos, né, que já contei várias vezes aqui, para aprender alguma coisa. Mas o que era muito, muito comum de acontecer era eu chegar com algum disco, depois que tiveram os CDs, de alguma banda que eu comecei a gostar, né, da minha época. E, por exemplo, Engenheiros do Havaí. A hora que eu comecei a ouvir Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, isso já existia dos Incríveis, né, que foi uma influência também. Eu lembro que uma vez eu cheguei com o disco do Guns N' Roses, aí arrumei o som ali para colocar bem alto para eu ouvir e tal. Comecei colocando uma das primeiras músicas que tinha do disco e aí ele veio, o que é isso aí que você está colocando? Eu falei, isso aqui, pai, Guns N' Roses, uma banda, né, do meu tempo, tal, tipo, você não entende, é do meu tempo. Ele, não, essa música é do meu tempo. Na época, né, você pega o encarte e você tem lá toda a descrição da música, quem compôs, de quem que era e tal, tal, tal. E aí, não tinha internet, mas a gente tinha essas informações impressas ali. E essa música era de 1958, da época dele realmente, e uma banda atual que eu gostava regravou. Isso foi com Engenheiros do Havaí, isso foi com Guns N' Roses. Roupa Nova, com a música Whisky a Go Go, que ele cita, né? Johnny Rivers, que também meu pai ouvia muito. Não que eu goste muito do Faustão, mas teve um Domingão do Faustão que foi bem especial. Sempre que alguma banda, né, que eu gostava, eu assistia. Tá, para entender o que eu vou contar agora, tem que contar um detalhe aqui técnico de gravação. Então, o disco chamado O Papo é Pop dos Engenheiros do Havaí, que tem a música chamada O Papo é Pop, tem os vocais de uma banda da Jovem Guarda chamada Os Golden Boys, que eles poderiam ter, né, feito alguma coisa com a música Era um Garoto Como Eu, que é do mesmo disco, mas não ocorreu. Tudo bem, então teve esse show, né, uma apresentação dos Engenheiros do Havaí, e os Golden Boys também estavam, né, eram, às vezes vários artistas iam no mesmo dia, no mesmo programa, e aí, milagrosamente, as duas bandas tocaram junto. Então os Golden Boys cantaram Era um Garoto, junto com Engenheiros do Havaí, e cara, eu lembro da minha felicidade de estar compartilhando esse momento com meu pai, e ao mesmo tempo ele contente, dava para perceber ali na fisionomia dele, que ele estava contente, que eu e ele junto ali, música que ligava sempre muito a gente, né?
a gente curtindo aquele momento ali. Para mim foi fantástico, foi um momento especial. Mesmo que nenhum dos dois, né, se levantasse, se abraçasse, ficasse pulando de alegria, que as nossas duas bandas favoritas estavam ali no mesmo programa tocando e cantando, mas a gente internamente sabia que um estava se completando ali com o outro. Encontro de gerações, duas das maiores bandas da história da música brasileira. No meio do coração não há mais duas medalhas assim. E aí, galera? Uma outra lembrança que eu tenho, que também envolve música, foi o Natal de 1997. Aí, com certeza, tem o dedo da minha mãe e possivelmente a mão de um grandíssimo amigo que eu, quase não falei dele aqui nos vídeos, que é o Mita, um amigão meu lá de Maceió, que eu trabalhei com ele, um emprego que o Alexandre me arrumou, ele era técnico de eletrônica, a gente trabalhou junto. E quando eu comecei a conhecer Rush e gostar de Rush, ele também gosta muito da banda, conseguiu me fazer entender algumas coisas que são bem complexas da banda. Mas enfim, então Mita, um abração para você, seu aniversário aí por esses dias, vai aqui o grande abraço, em breve a gente se vê. Ok, Natal de 1997, amigo secreto, sem marmelada, o meu pai me tirou e eu acho que eu tirei ele também. E aí o presente que ele me deu de amigo secreto foi um CD do Rush, que é o CD que eu mais gosto por este momento, né? Porque foi depois que eu conheci a banda, o primeiro álbum, né? O primeiro trabalho que eles lançaram foi esse disco. E aí meu pai me deu de presente. Por que eu falo que tem um dedo da minha mãe e talvez do Mita? Porque meu pai não saía de casa para comprar nada. Minha mãe comprava roupa, meia, calçado, tudo para ele. Ele mal saía de casa. Ele saía de casa para ir trabalhar e depois começou a ficar mais religioso, começou a sair de casa só para ir para a igreja. E se o padre se atrasasse para a missa, ele ia embora e nem esperava a missa. Então eu acho que a minha mãe provavelmente deve ter comprado esse CD ou pediu ajuda para esse meu amigo Mita. Bom, e aí mudei para São Paulo, né, em 98, já contei aqui. E eu lembro que nessa mudança, ele conversando ali comigo quando eu fui, né, para o aeroporto e tal, e ele falava assim para mim, ó, às vezes ele falava um pouco sussurrando, vou tentar imitar um pouco ele aqui. Ó, Dedé, quando você for arrumar algum emprego, primeiro que aparecer você pega. E aí depois você vai fazendo amizade com mais pessoas, e aí você vai para outro melhor, e aí você vai para outro melhor. Foi assim que eu fiz, foi assim que eu consegui ter uma casa, foi assim que depois eu consegui trazer a gente para cá e a gente ter essa casa aqui. Então o primeiro emprego que aparecer você pega e depois você vai mudando de emprego e vai pegando emprego melhores. Eu acho que eu levei bem à risca isso, que teve por um período de 2 anos que eu mudei de emprego 4 vezes. Isso aqui não tá bom, eu vou para outro. Bom, e aí, por várias férias que eu ia de São Paulo para Maceió, a gente conversava bastante. E teve o ano de 2015... Bom, e chegando aqui para revelar o motivo maior de todos os vídeos, é o seguinte. No final de semana de 19 de abril, foi um sábado, de 2015, houve um show em Maceió, que boa parte da minha família foi, minha mãe, meu tio que morava lá, enfim, vários membros da família foram, várias bandas da Jovem Guarda, e praticamente todas que a gente já conhecia e gostava muito. E aí eu lembro que compraram os ingressos, tal, ficou aquela febre, eu ligava sempre, né, quase toda semana ligava para eles, e conversando com meu pai, eu falei, e aí pai, não vai pro show? Ele falou, não vou nada, saí de casa para ir para show, mas pai, Jovem Guarda, você passou a vida inteira ouvindo, gostando, cara, vai pro show, vou nada, que é uma bagunça, barulhando danado e tal. E aí eu falei brincando e deveria ter feito, que foi o seguinte, falei, então eu vou fazer assim, eu vou comprar a passagem, vou para aí, isso possivelmente era um final de semana antes, e aí eu falei meio que brincando, mas ao mesmo tempo eu queria ter feito isso,
que era o seguinte, falei, ó, eu vou comprar as passagens, compro os ingressos pra gente, se eu for de São Paulo para ir para assistir o show com o senhor vai comigo? Aí ele meio que deu uma titubeada, não vou nada, que é mó bagunça, não sei o quê, mas dava para sentir que ele falou, tipo, se você viesse, né, pelo teu esforço de vir aqui, eu iria, e ao mesmo tempo ele disse que não iria. Muito bem, o motivo maior do qual eu quero chegar na conclusão é o seguinte, se tem uma coisa que eu deveria ter feito na minha vida, não vou dizer que me arrependo, mas eu deveria ter feito, era ter pego um avião naquele final de semana de abril de 2015 e ter ido assistir o show da Jovem Guarda com ele, porque basicamente, né, 2 anos depois ele veio a falecer, basicamente ali no mesmo, exatamente 2 anos depois, que foi 20 e pouco de abril, e aí infelizmente eu não fui para um show com ele, o que mais nos ligava que era a música, a gente não assistiu um show junto. Outra coisa que ficou faltando pra gente foi ter tocado junto, né? Então a gente nunca tocou juntos, eu ouvia ele tocar ou ele me ouvia tocar, mas a gente nunca tocou uma musiquinha juntos. Então vou aqui fazer uma adaptação, óbvio, né? Um vídeo antigo dele e deixar um recado maior aqui para vocês do seguinte, se vocês tiverem a oportunidade de fazer alguma coisa, façam, não fique esperando rever um amigo, um parente, ou dar um recado para alguém, ou fazer, né, ter alguma ação, alguma atitude. Deu vontade, dentro do possível vai lá e faz. Felizmente naquela época eu tinha condições de, na hora ali, atravessar a rua, pegar um avião e ir lá encontrar com ele e comprar os ingressos para ir pro show, e não fiz, não vou ficar lamentando o que não fiz, mas deveria ter feito. E fica aqui a lição de não deixarmos os bons momentos passarem e fazer com que eles revivam, né, sempre com a gente. Então, um beijo a todos. Foram aí os 45 vídeos com muito carinho, deu muito trabalho, mas fiquei satisfeito com o resultado. Um beijo a todos e até a próxima. 10 de novembro de 1945. Esse é o ano de nascimento do meu pai, do qual servi o exército por 6 anos e me contou várias aventuras dele lá. Em fevereiro de 2017, quando eu decidi ficar mais um tempo aqui na Austrália, ele me disse, filho, não volta não, aqui tá uma bagunça. Ele parecia feliz com a minha decisão de ficar aqui mais um tempo. A última vez que nos falamos por videochamada, coisa que ele não era muito afim de ficar fazendo, ele disse, "Hey my boy." Como essa foi a última frase que ele disse para mim, ali me pareceu uma declaração de amor muito grande. E uma das músicas que mais me lembra o momento da gente junto é A Gente Era Feliz e Não Sabia, The Fevers.